Olá pessoal! Hoje vamos discutir um assunto que todo mundo me pergunta no balcão da farmácia a respeito da imunidade. Existe como aumentar a imunidade? Gente, não existe como aumentar a imunidade, existe como restabelecê-la, certo? Imunidade, o que significa imunidade? É a defesa do nosso organismo. Ela envolve o nosso sistema imunológico composto por células, órgãos, tecidos e uma série de moléculas que fazem uma mediação de todo esse sistema. Isso tudo precisa estar funcionando muito bem. A queda de qualquer situação que envolve esse sistema, seja a ineficácia de uma célula, seja o não reconhecimento dos agentes invasores, isso tudo, assim como uma orquestra ordenada, alguma coisa fora do ar destona o sistema todo. Então não é aumentar a imunidade, e sim restabelecê-la. Então quando a gente tem o contato com algum agente invasor no organismo, esse sistema é acionado de uma forma em cascata que vai ter a função de nos proteger. A nossa imunidade ela vai mudando no decorrer da nossa vida. Quem não conhece nunca ouviu dizer dos anticorpos. E os anticorpos eles são formados durante a nossa vida de acordo com os diferentes agentes que a gente entra em contato, seja por respiração, seja por estarmos engolindo alguma coisa que o organismo precisa se defender. E a gente também já nasce com uma imunidade pronta, que a gente chama de imunidade inata. Se eu tiver com o sistema imunológico perfeito, eu não vou pegar Covid? Gente, essa resposta não existe, tá? A gente não garante que não vamos nos infectar pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, mesmo o nosso sistema imunológico estando totalmente ok. Isso não é garantia. Não podemos esquecer que precisamos manter a distância entre as pessoas e precisamos reforçar e mudar a nossa cabeça com relação aos rigorosos processos de higiene, que isso sim ajuda na prevenção da disseminação da Covid. Gente, quais são os grupos de risco para a Covid-19? A gente pensa logo em quê? Os idosos. O nosso corpo envelhece e o sistema imunológico envelhece junto. Isso faz com que esse sistema fique menos eficiente, certo? As células que compõem esse sistema, algumas delas precisam engolir o agente invasor. E esse processo fica mais lento, então dá tempo dele ficar mais tempo livre no organismo antes dele ficar preso ali na célula de defesa. As células que reconhecem esses invasores, que vão lá e detectam esse é um invasor, elas também perdem essa capacidade específica de reconhecimento, elas ficam menos específicas. Os idosos eles têm menos proteína no corpo. E a questão dos anticorpos nos idosos, apesar do número de anticorpos serem os mesmos, eles ficam menos eficazes na hora de se ligar ao agente invasor. Por isso que na vacina da gripe, nos idosos, elas precisam ser reforçadas as doses, por causa dessa especificidade de ligação do anticorpo com o agente invasor. Tudo isso contribui para que o idoso se torne mais vulnerável a qualquer tipo de infecção, inclusive ao novo coronavírus. Pacientes com comorbidades crônicas, como diabetes. A hiperglicemia, o excesso de açúcar, faz com que as células de defesa, os neutrófilos, ficam menos eficazes. E os neutrófilos são as primeiras defesas. Assim que a gente entra em contato com um agente agressor, os neutrófilos são a primeira linha de defesa que ajuda o nosso corpo a reagir a isso. E o açúcar em excesso no sangue prejudica o funcionamento dessas células. Pessoal, obesidade. Todo mundo fala da obesidade. A gente sabe que o excesso de gordura corporal traz uma série de prejuízos para o organismo no geral, como um todo. Mas as células de gordura produzem uma substância que chama adipocina. E essa substância ela prejudica a comunicação entre as células que existem nesse sistema coordenado. Além do que, o excesso de peso aumenta a glicemia e aumenta a pressão arterial. A hipertensão, por que ela interfere? Gente, pensa, a hipertensão já dá uma sobrecarga no nosso músculo cardíaco. Uma infecção, ela pode ser um peso extra na eficiência do nosso músculo cardíaco. Isso atrapalha muito o funcionamento geral do organismo
E também a hipertensão faz um estresse a mais no nosso sistema renal, que é importantíssimo para desintoxicar o corpo de todas as maneiras, além de sobrecarregar vários órgãos. E a gravidez? Né? As pessoas me perguntam muito, Jamile, como que eu faço para me prevenir? Eu tô grávida. Gente, gravidez, ela muda o corpo da mulher em alterações hormonais e uma série de outros sistemas. Então isso pode interferir sim na imunidade. Então uma mulher grávida, o que tem que ser recomendado? Gente, pré-natal, imprescindível, e um acompanhamento, se necessário, com o nutricionista e o seu médico sempre. Gente, vamos pensar numa coisa, imunidade não é novidade para ninguém, que existem os pilares para que você tenha uma imunidade eficiente. Você tem que ter uma alimentação saudável, quanto mais colorido o seu prato, todo nutricionista fala isso, maior a possibilidade de você estar abastecendo o seu corpo com todos os nutrientes necessários. Atividade física, por quê? Porque além de você ajudar a manter o peso, ajudar a manter a pressão arterial, você desestressa. E nós sabemos o quanto o estresse interfere na nossa imunidade. Beber bastante água, que eu vou explicar daqui a pouco, e também descansar, gente. O quanto um corpo descansado é importante para estar saudável. Vamos lembrar aqui de uma coisa muito importante também, que é a hidratação. Gente, quando a gente pega dengue ou quando a gente pega qualquer doença, o que os médicos falam? Beba bastante líquido. Por que isso? Como que vocês acham que essas células de defesa, todo esse sistema funciona no nosso corpo? Através da corrente sanguínea. É ela que carrega todos os mediadores, todas as moléculas e todas as células até o agente invasor. É ela que faz o sangue que faz circular todo esse sistema. Quando você está desidratado, o sangue muda a fluidez e isso atrapalha todo o processo de irrigação dos tecidos e, consequentemente, o transporte dessas células de defesa, certo? Além do que, a nossa mucosa é muito importante ela estar umedecida. Gente, nessa quarentena, os estudos estão mostrando que todo mundo, quer dizer, a maioria das pessoas estão bebendo mais e estão fumando mais, os fumantes. Gente, essas coisas, Jamile, é porque eu preciso desestressar. Isso faz cair a imunidade. Até quanto você pode beber, o quanto você pode fumar. O álcool, ele interfere numa molécula que chama citocina, que é um mediador importante de comunicação entre as células de defesa. E o cigarro, então? Gente, o quanto o cigarro faz mal para o nosso pulmão a gente já sabe, certo? Aliás, para vários órgãos o cigarro, o uso dele é ruim. Mas o tabagismo, ele interfere numa coisa na mucosa nasal que se chama movimento mucociliar. Na nossa mucosa nasal nós temos muco e nós temos vários cílios, milhares de cílios. E eles têm um movimento coordenado para que quando você respire uma partícula que o organismo não deseja que esteja ali, ela empurra para que você não entre em contato com o nosso corpo. É uma barreira de defesa da nossa respiração. E o tabagismo interfere aí, atrapalha esse mecanismo e deixa você mais vulnerável. Além de que o cigarro intoxica o nosso pulmão. Gente, pensando numa doença potencialmente que ataca o pulmão, o cigarro é um inimigo fatal. E com a pandemia em curso, todo mundo está querendo prevenir com os nutracêuticos, os suplementos alimentares. Até o governo zerou o imposto sobre alguns suplementos para facilitar o uso dessas substâncias. Gente, eu vou falar aqui dos suplementos que mais me perguntam na farmácia e aqueles que estão mais em alta, tá? Se vocês quiserem alguma informação extra, manda lá no nosso canal que a gente põe a resposta para vocês. Vamos deixar claro também que qualquer produto que você tome, que eu for falar agora, que a gente for discutir, não é garantia de você não pegar a doença da Covid, tá? Vamos deixar muito claro, não existe um remédio eficaz nem como prevenção e nem como tratamento. Ainda, tá, pessoal? Estamos no caminho. Vamos ver se logo logo temos um estudo mais promissor a respeito disso. Gente, vamos falar da vitamina D. O que os pesquisadores perceberam? Que
indivíduos que estavam mais agravados da doença da Covid-19, eles tinham uma deficiência de vitamina D. Isso foi observado tanto na China como na Itália. Também sabemos, através de um estudo, que a nossa população brasileira, ela tem níveis baixos de vitamina D. Então é importante suplementar. A vitamina D você pode suplementar numa dosagem usual, que um farmacêutico ou um nutricionista pode sim passar para você, mas em alguns casos é o médico que precisa dar como medicamento e não como suplemento. Outra coisa, pessoal, suplemento é corrigir uma deficiência, tá? Não adianta ficar tomando vitamina, minerais em excesso, que tudo isso pode fazer mal ao seu organismo. Então procure um profissional para você trocar uma ideia a respeito de doses e do que é uma suplementação correta para você, tá? O que a vitamina D faz que está sendo tão utilizada para a prevenção da Covid-19? Que vamos lembrar, não garante que você não pegue, mas o que mostra os estudos? Que a vitamina D, além dela ter uma ação antiviral, ela faz uma modulação do nosso sistema imunológico. Nós sabemos que o agravamento da doença da Covid, ela se dá pelo um excesso de inflamação do corpo que lesiona o tecido pulmonar. A vitamina D atua modulando esse sistema, então ela previne que você não tenha essa hiper excesso de inflamação no corpo. O zinco, que está tão em alta. Os estudos mostraram que a carência de zinco no organismo interfere na eficácia de uma glândula que se chama timo, que é responsável pela maturação de alguns linfócitos. Todo mundo sabe a importância do intestino para diversas funções equilibradas no nosso corpo. Na mucosa intestinal existe um alojamento de milhares de células de defesa. É importante que essa mucosa esteja saudável. Então, o suplemento que ajuda muito para isso é a glutamina. Vieram muitas perguntas para mim a respeito da glutamina. Ah, a glutamina aumenta a imunidade? Gente, não é que ela aumenta a imunidade, mas se seu intestino não está com a parede intestinal ok, você não tem uma imunidade saudável. A glutamina ajuda nesse processo. Ah, e a vitamina C. A vitamina C, gente, a pessoa fala pra mim, eu vou tomar aquele 1 grama de vitamina C. Ela é eliminada em excesso, tá? E lembrando que nada em excesso é bom para o seu organismo. A vitamina C, ela participa como antioxidante. O estresse oxidativo das células prejudica o funcionamento de vários sistemas, inclusive o sistema imunológico, tá? E vamos lembrar, gente, como eu falei, nada em excesso é bom. O prato colorido, você precisa pensar em todos os nutrientes. Eu citei aqui os principais, os mais comentados atualmente, os que mais me perguntam. Mas tem o magnésio, tem o cromo, tem o ferro, tudo isso vem da sua alimentação. Gente, para ajudar a finalizar meu vídeo, chegou aqui a minha companheira, né? Ela pula, não adianta, às vezes ela vai aparecer, tá, pessoal? E é isso, falamos um pouquinho de imunidade e de suplementação. Próximo vídeo eu vou falar dos produtos naturais e os fitoterápicos que atuam para contribuir no restabelecimento do seu sistema imunológico. Um beijo a todos.